Olá, amores! Tô aqui de novo para mais um vídeo, como sempre atendendo pedidos para fazer este modelo que a Elvira está vendendo a modelagem. Então, olha, ele é o número 977, tá bom? Ele é bem bacana, gente, é um meia taça lindo, parece que não tem base, mas ele tem uma basezinha bem discretinha, tá? Dando a impressão que só vai ter o entremeio, porém ele tem a base, aí sustenta até que melhor. Outra coisa que eu queria falar para vocês estão vendo aqui, o meio do decote, ele é mais para baixo do que o início do bojo, tá? É bojo removível, tá? Pode ser com ou sem. Então, o que que acontece? Quem prega o bojo com ou sem bojo forrado, quem prega o busto no aliás, quem prega o taquara segurando o taquara à mão é mais fácil, porque quando chega nessa parte aqui, como faz em duas operações, dois processos, vocês vão pregar o taquara, vão virar o taquara para trás e fazer o pesponto, correto? Aí esta parte que fica para cima, quando vira o taquara para fazer o pesponto, a segunda costura do taquara, ele já vai ficar embutidinho. Quem faz na pespontadeira não dá, porque a pespontadeira já vem fazendo as duas costuras. Então é isso que vocês não estão conseguindo fazer. Até foi difícil para mim também sacar esse lance, tá? Então, fazendo um estudo com a Elvira, a gente vai embutir só esse pedacinho primeiro, tá? Para depois pregar o bojo na base. É isso que eu tinha para falar para vocês. Então, o que que vai? Duas vezes. Aqui, ó, ela mandou o forro, tá? Duas vezes no forro. E para formar a parte da frente, tem a parte superior e a inferior do busto. Lembrando que está escrito A com A, para vocês costurarem assim, porque se costurarem virado de cabeça para baixo, vai dar defeito. Aqui já está dizendo aro, tá? Então, é onde vai costurado na base. Então, duas vezes no tecido, duas vezes no tecido. A base, cortem duas vezes no tecido, porque esse modelo é legal, que ele não vai elástico na base, tá? Porque ele é bem estreitinho. Então, para evitar que o forro apareça, corte duas vezes. Foi muito pouco tecido, gente. Então, o que que eu fiz? Além de cortar duas vezes a base, eu também cortei duas vezes o forro, porque sobrou um cantinho lá que deu para cortar só esse pedacinho. Aí eu não preciso cortar no próprio forro, que eu uso forro colmeia. Aí economiza. Eu optei por pôr rabicho, mas vocês podem colocar gancho traseiro, quem quiser, já está na medida certa para o gancho traseiro e para acrescentar rabicho. A alça já está dizendo no molde que é de 5 centímetros por 50 e argola regulador, tá? Aí, tem gente que tá me entrando no meu WhatsApp perguntando por que que aquele meia taça que você fez foi só 35 centímetros de alça? Por que, gente? Porque eu fiz naquele tecido, que aqui a gente chama de Éden, canelado. Gente, ele estica horrores, tá? Então, eu pus 35 para dar a medida estendida. Esse aqui que eu tô fazendo na lycra, se eu tivesse fazendo naquele tecido, não ia precisar de 50 centímetros. Então, vocês prestem atenção nisso, tá? Que dependendo do tecido, não vai 50 centímetros de alça, vai um pouco menos. Perfeito? Então, é isso, já respondido a pergunta. Então, vamos ao próximo passo, que é overlock. Vou montar tudo lá pra gente ver. Vamos lá, amores. Vamos unir este A com A, tá? Então, vamos por aqui pra gente não confundir. Então, é direito com direito. Então, vamos por aqui certinho, senão me confundo. Peraí. É assim. Direito com direito.
Prestem atenção que a parte maior é decote. Então, tá aqui, decote com decote. Agora, A com A. Então, direito. Seria assim o meu busto. Então, vamos lá. Direito com direito do tecido. E vamos unir aqui embaixo. Meçam, porque ele tem a curvatura, para não ficar desigual. Olha que bonitinho, aí já dá aquela profundidade que eu gosto. O outro. Direito com direito. Montamos o busto. Tá? Ah, gente, olha só. Vamos pensar aqui. É a primeira vez que eu tô fazendo, como sempre, para vocês verem a dificuldade que é fazer a primeira peça. Novidade, né? A alça vem de cima. Tá? Não é aquela alça que a gente pega a lateral do busto e segue para essa lateral da base. Não. Ela é uma alça para cima. Então, esse lateralzinho do busto tem que estar embutido. Vai estar embutido frente, aliás, decote e cava embutido, tá? Vamos pegar aquele que faz papelzinho de forro. Quem quiser fazer um chuleadinho aqui na abertura pode. Esta minha lycra é maravilhosa, não necessita. Então, vamos lá. Agora é avesso com avesso. Tá? O busto é assim, vamos pensar. Vamos deixar embutido decote e cava. Então, é direito com direito do tecido e vamos overlocar. Quem quiser pôr elastiquinho, coloque. Mas este modelinho foi feito sem elástico. Quem fizer um tamanho grande, não custa nada pôr um elastiquinho que dá mais sustentação. Esse aqui eu tô fazendo tamanho M, tá? Ó, M. O M é tudo mais fácil. É isso aí. Reviramos, tá? Só que antes de revirar, aquele pedacinho que vai ficar para fora do centro do decote da base, esse pedacinho que vai ficar para cima, quem faz na pespontadeira tem que estar embutidinho também. Então, olha para quem, se alguém já viu o que aconteceu ao vivo e a cores. Esta parte eu tenho que chegar aqui. Não chegou porque eu não segurei o tecido, escapou. E um andou mais que o outro, tá? Eu não refilo, eu desmancho. Porque hoje eu não estou atrás de quantidade, e sim de qualidade, tá bom, gente? E para quem tá novo no meu canal, eu não edito vídeo, eu mostro meus erros e corrijo, tá? Porque, como eu sempre falo, eu não vivo de vídeo, então eu não tenho equipamento bacana, não tenho nada. Eu só venho aqui e ensino para vocês, tá? Ó. Sem comer, corrigir. Agora sim. Tá? Então, lembrando que a parte maior é decote. Quanto que eu vou querer deixar para cima? 1 centímetro, 2 centímetros, vocês definem. Eu vou overlocar aqui, unir um lado, tá? Até deixei muito grande, eu quero só um pedacinho. Ó, voilá. Certo? E do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos fechar ele direito com direito. Tudo de novo, quem não entendeu. Cava.
Aí fecha o decote, que é a parte maior. Dessa vez vamos segurar para ele um não andar mais que o outro. Segurei. Segurar não é questão de puxar, hein? É só segurar, acompanha a máquina. Perfeito, dos dois lados. E o centro do decote, que é aqui. Quanto? Olha, cadê? Ah, cadê meu centro do decote? Aqui. Tem que ser igual, gente. Então é até aqui assim. Vou pegar uma caneta para marcar. Voltei, pessoal. Eu falei caneta, mas eu peguei um alfinete, que só tem um. Olha, a caneta, cuidado com caneta, porque eu percebi que dependendo da caneta que a gente usa, quando molha, a tinta espalha, tá? Então eu não estou usando mais caneta. Então vamos lá. Ó. É aqui, tá? Para ficar igual um com o outro. Primeiro parece difícil, mas depois que a gente fizer 2.345 peças, a gente acostuma. Então vamos até o alfinete. O alfinete tem que chegar lá na agulha e a gente tira. Certo? Vamos ver se ficou igualzinho. Ó lá. Quem põe a mão, acho que não precisa fazer isso não, tá bom? Então aqui ficou embutidinho. Faz o biquinho. Tô revirando. Ai, antes de revirar, vamos fazer já a alça, tá? Que ela é embutidinha. Então, quem quiser pôr elástico, coloque. Este daqui, o modelo que a Elvira buscou na internet. Acho que foi isso, né, Elvira? Ou alguém que pediu para ela modelar. Não tem elástico. Pessoal, vocês fechem, tá? E revira, tá bom? Vou fazer isso, fecha o outro lado e revira. Vamos lá, amores. Montei a alça e revirei. Fechei a alça e revirei. Agora vamos montar a alça, tá? Então, deixa a costurinha no centro. Passa pelo lado de dentro. Deixa uma pontinha. Do outro lado, deixa a costura no centro, ajeitadinho. Coloque a argola. E passa por cima ao contrário, tá? Se a pontinha tá aqui, vem pra cá e volta pra lá. Tenho outros vídeos ensinando... Ah, não, acho que eu não tenho não. Tá nos meus cursos que eu ensino a montar a alça bem certinho. Olha só. Montei a alça. Quem quiser saber sobre curso, só me chamar no WhatsApp. O meu número tá na descrição do vídeo. Para adquirir essa modelagem também tá o telefone da Elvira na descrição do vídeo, tá bom? Colocamos. Agora atente para onde tem o corte é o avesso, lógico. Então a gente põe a costura voltada para o avesso. Coloca ela aqui dentro, tá? Ela tem que dar a medida certinha aqui. E vamos, ó. E vamos costurar. Se ficar um pouquinho larguinho, depende de cada tecido que a gente está usando, porque o nosso problema é usar a mesma modelagem para qualquer tipo de elasticidade de tecido, e não pode. Para bater certinho como a gente quer, teria que usar a mesma que foi calculada para fazer o modelo. Então vamos lá, ó. Agora sim, ficou certíssimo, olha que bacana, tá? Então, quando vocês forem fechar, já tem uma margem de costura. Eu que tenho o hábito de não comer nada. Então não deixe torto,
Faça uma costura reta. Olha para o lado direito se esses bicos não estão atrapalhando. Se tiver, a gente dá uma refiladinha. Ficou esquisito, tá meio que atrapalhando, então vamos tirar ele aqui. Vou cortar só um cheirinho aqui, só um cheirinho aqui. Nem passou pro tecido. Aí eu vou overlocar pra não desmanchar. Sem comer, hein, gente? Só pra dar aquele chance. Vamos desvirar. Agora eu gostei, tá? Vamos fazer do outro lado. Já vou tirar um tiquinho que eu fechei sem comer. Tá vendo? Tirei um xerico. E vamos colocar a alça. Costura pro lado do corte, que é o avesso. Coloquei aqui dentro. Ajeitei para não ficar torto. E overloca. Já vou tirar meus cantinhos aqui. Vamos ver se ficou legal. Bacaninha. Olha. Certo? Ó o decote aqui. Agora a gente pode fazer o biquinho do decote. Ó lá. Olha, gente. Ficou lindo, divino, maravilhoso. Tá bom? Do outro lado a mesma coisa. Então agora a gente vai pro próximo passo. Vamos ver qual é o próximo passo. Desculpa aí, amores, eu fui atender uma cliente. Próximo passo, bojo na base. A base, ela tem que ser embutida embaixo, porque quem quiser pôr elástico, põe. Eu não vou pôr, então eu cortei ela 2 vezes. Então, direito com direito, direito. Vamos unir o centro da frente. Certo? Vamos unir aqui o centrinho da frente. Para quando a gente revirar, ele não aparecer nada, perfeito? Só que, como a gente já fez a lateral, não vai ter aquela tira subindo para a alça, então a nossa lateral aqui também tem que ser embutida. Pode colocar elástico ou não. Eu vou preferir colocar um elastiquinho só aqui. Do outro lado, igual. Ó. Se esse eu coloquei o elástico para baixo, lá do outro lado eu tenho que colocar o elástico para baixo também. Porque é aquela velha histórica, elástico embutido do lado do tecido. Então os dois lados tem que estar iguais. Aí como eu optei por pôr elástico aqui, quando a gente revirar, essa parte vai ficar, a parte que faz o papel de forro tem que estar menor 1 centímetro. Então, como eu vou fechar embutido, tá? Ou vocês cortem agora esse pedacinho, ou vocês tiram aqui na hora. Cadê? Aqui. Oxi.
Peraí se eu fiz errado. Ah, não, fiz certo. Ó, os dois lados iguais. O elástico está pro lado de baixo, tá? Então, sinal que aqui, onde está o elástico, vai fazer papel da frente, tá? Então, a frente tem que estar maior um pouquinho do que o forro. Eu já vou tirar aqui um tiquinho. Certo? Vamos fechar a parte de baixo da base para a gente unir o forro. Nessa curvatura eu deixei do mesmo tamanho. E quando chega aqui na lateral eu tiro um pouquinho do forro, tá? Preparamos a base. Agora, isso tudo a gente tem que revirar. Certo? Então, aguenta aí que eu vou revirar com calma. Olha, amores. Tá? Revirei. Olha. Tá revirado. Tá vendo? Tá? É isso. Para ele ficar certinho, eu vou ajeitar aqui, passar também uma overlockinha aqui. Só para ele ficar bacaninho. Do outro lado também, já facilita. Agora, nós vamos estudar, ver qual é o próximo passo. Ó, só para ele ficar ajeitado, tá bom? Agora é colocar o bojo na base, beleza? Só um minuto. Pessoal, olha só, eu ia lá pra reta, porque eu sempre prego, né, o bojo na base, na máquina reta. Mas ele tá todo, como aqui é muito estreitinho, ele tá bem difícil de eu manusear. Então eu vou overlocar aqui para ajeitar minha peça, costura e tudo mais, tá? Assim, vou overlocar. Tanto aqui quanto abaixo aqui no busto. Porque olha, gente, tá ruim. Já tem um grau de dificuldade grande esse modelo. E ainda fica esse monte de tecido, tudo troncho. Então, olha, eu vou juntar aqui as pontinhas e vou overlocar. Sem puxar nada, porque senão ele vai ficar muito comprido, tá? Senão ele fica grande e aí não cabe o busto aqui na base. Olha como já facilita, tá bom? Então eu vou fazer isso e já volto. Vamos lá, próximo passo. Olha o que eu fiz. Foi só overlocar a parte de baixo, tá? Então, olha como ficou, pessoal. Eu não estiquei nada, não ficou aquele embabadado, senão ele, ou esse, ou a base, um ou outro, vai ficar maior, tá? Olha como a minha curvatura tá certinha. Por quê? Como que eu consigo? Eu não prendo o tecido na overlock, tá bom? Claro que esse é desse lado aqui. Parte maior é decote, tá? Então, o que que vai acontecer? Nós vamos pregar aqui certinho. E ele vai parar aqui, tem que parar aqui nessa minha, onde eu fiz o biquinho, daqui para baixo. Então, é isso que eu tô falando para vocês. Se eu overlocasse tudo aqui, não fizesse esse biquinho, na hora de pôr o taquara, é uma base, eu não preciso de viés aéreo, essa partezinha ia ficar aparecendo. Então, agora, como tá embutidinho, eu venho com o taquara desde lá de cima e fecha tudo. Não é igual esse aqui, por exemplo, ó, tem até um aqui começado, que vem até o bico do bojo. Aí ele vai esconder toda e qualquer costura que eu tenha feito aqui, tá? Então, vamos lá.
Então, eu vou começar já com o biquinho, tá bom? Na parte do biquinho. Tá bem legalzinho, então eu começo da onde eu quero. Daqui para baixo. Como é uma base, tem que pôr um pouquinho para dentro a costura para dar certo o taquara. Perfeito? Então, eu vou pôr ele um pouquinho para dentro. Sem puxar nada agora, hein? Só posicionando o tecido. É até melhor a gente marcar. Que aqui, ó, tem que bater certinho no finalzinho. Então, vamos ver. Já pus lá no meu começo. Olha, gente, deu, hein? Só um ligeiro esticadinha, tá? Então, como a gente tá atrás de qualidade e não de quantidade, vamos ficar medindo para ele ficar perfeito, tá? Cuidado com a aberturinha aqui. Deixa eu passar a aberturinha primeiro. Aberturinha do bojo, tá? Que é bojo removível. Agora sim, vamos medir, porque ele tem que bater, ó. Bateu, gente, tá? Vou fazer o outro lado e vou pôr mais perto para vocês verem. E aqui, quem não consegue, tem que segurar para não correr. Viu, Jaina? Olha. Olha, e o meu pedacinho aqui ficou embutidinho. Vamos ver se dá para vocês verem. Não dá, tá muito perto, né? Tá vendo? Senão, se eu não fizesse esse embutido, como que ia fazer para tampar na pespontadeira? Quem põe a mão, prega, aí vira e rebate. Pespontadeira não vira e rebate, certo? Vou arrumar aqui para ficar melhor. Olha, o máximo que deu, gente. Então, como esse biquinho, os dois têm que estar iguais, e essa tem o recorte e essa diferença tem que dar igual do outro lado, vamos medir certinho, tá? Vamos ver como. Eu tenho que estar aqui. Não é fácil, viu, gente? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Pera lá. É assim. Esse por cima, acho melhor. Então, eu vou colocar um alfinete aqui e vou medir para ver se dá certinho. Cadê minha costura? Eu acho que vai dar. Se não der, a gente tem que desmanchar, porque é o primeiro. Os próximos, a gente já até pega o jeitinho. Tá? Então, olha só. Agora ficou mais difícil ainda que ficou ao contrário, né? A gente tem que medir. Ai, mas dá certinho, pessoal. Aqui que é o X da questão, mas não é o modelo não, todos são assim, tem que segurar para poder fazer o zigue-zague. Prova dos 9, pessoal. Ai, que lindo! Vamos medir assim. Deu. Deixa eu ver aqui. Assim, ó. Uma costura com a outra. Parece, viu? Cortar as pontas de linha tudo. Olha que lindo. Vai pegar a forma depois que a gente colocar o taquara, que é o próximo passo. Beleza? Vamos lá. Amores,
pespontadeira. Já coloquei minha linha. Então, vamos ver quem tá com pespontadeira aí nova. Heloína. Vamos lá, vamos botar essas máquinas para funcionar. Tá? Quem tem pespontadeira parada, olha que facilidade que é. É uma operação só. Então, deixei bem de pertinho pra gente ver, tá? Olha, tá aqui os biquinhos. O próximo eu vou dar uma caprichada melhor nesse bico. Esse é a minha peça piloto. Minhas peças piloto, quem perguntou, eu não costumo vender a peça piloto, porque sempre tem um negocinho que eu não gostei e outro que eu vou melhorar no próximo, né? Mas eu utilizo para pôr nos meus manequins que ficam na vitrine, porque o sol estraga, então eu deixo para pôr nos biquínis, tá bom? Ou na vitrine. Então vamos lá. Por que, é outra pergunta que me fizeram, por que eu não comprei um calcador já soldado o aparelho? Ele tá solto aqui atrás, tá? Para mostrar para vocês. Por quê? Este é um modelo com base. Base não vai viés aéreo. Por isso que a gente teve que esconder a costura aqui. E quando eu vou fazer base com base, sem viés aéreo, eu retiro isso daqui para não ficar atrapalhando, tá? Então, é isso. E tem um parafusinho aqui atrás, vou apertar para ele não fugir. Bom, então agora eu vou usar, claro, o lado que fica melhor. Eu já fiz vídeo, o lado direito do meu calcador, tem 2 guias. Já fiz pro lado direito, pro lado esquerdo. Vocês utilizem o lado que fica mais fácil para vocês, para guiar nesta curvatura aqui, nessa costura. Ajeitem a costura tudo para um lado só. Certo? E vem costurando, vem pregando o taquara. Como eu já falei, ai, eu preciso trocar, não é polia, é a... Eu esqueço o nome dessa, que faz rodar aqui, ela tá patinando. Então, vamos arrumando a costura e vim costurando, sem puxar nada, tá? Vamos lá. Correia, lembrei, tenho que trocar minha correia. Porque ela tá patinando, tá folgada. Olha como vai ficando bonitinho, lindo. Fez até uma preguinha aqui, porque... Mas aí a gente escorrega o tecido, ele sai. Não fica esticadão, tá vendo? É porque eu solto o tecido, simples. Se por um acaso vocês não quiserem fazer esse fechamento, tem várias formas, tá, gente, de costurar uma peça. Cada pessoa tem uma técnica diferente. Aí, se aqui tivesse aparecendo a costura do seu overlock, vocês iam ter que virar para cá, para dentro, para prender com um dos lados da agulha, tá bom? Aí. Ah, quem gosta de fazer uma curvinha aqui e tal, cada um tem seu jeitinho, tá bom, amores? Olha, já ficou aquela partezinha que a gente quer pra cima, ó, tá? Agora o outro lado, vocês podem começar por aqui ou por aqui também, não tem o menor problema. Então, vamos lá. Tem que auxiliar minha máquina. Ajeite a costura. Vamos lá. Tô fazendo bem devagarinho porque requer mesmo. Quando tem o bojo forrado é mais fácil, vai num instante. Aqui para não esticar, a gente vai devagarinho. Vou dar uma ajudada na costura para não fazer prega.
Pronto, amores. Quem prega na mão agora tem que virar, porque pregou um lado só. Prega um lado do lado do avesso, depois vira. Ó que bonitinho que ficou. Tá? Olha que lindo. Vamos colocar o aro, que aí ele vai dar forma nisso aqui, tá bom? E colocar o laço, que eu já tenho vídeo ensinando. E este acabamento da alça aqui, também já tenho vídeo ensinando colocar aqui, tá? É o anterior a esse que eu fiz. Tá bom, gente? Amores, olha que chuchuzinho que ficou. Claro que essa parca faz parte do curso de saída de praia, tá? Quem quiser falar sobre curso é só me chamar, tem até para iniciante. O curso saída de praia é legal, que vão basicamente 2 máquinas, overlock e reta, tá bom? Vou tirar aqui para vocês verem. Olha que lindo! Detalhe, como este é uma peça piloto e eu já tinha travado as costuras, vai ficar assim mesmo. Mas o que eu percebi, eu usei um aro aberto, tá? Quem não souber o que é aro aberto ou aro fechado, tem que providenciar, distinguir um do outro, porque faz uma grande diferença, tá? Então, quem for fabricar este, coloque aro fechado, fica melhor, tá bom? Eu só percebi isso depois que eu coloquei na boneca e eu provei que é um tamanho M. Mas mesmo assim, no corpo ficou muito legal, tá? Infelizmente, minha filha não tá aqui para provar pra gente ver. Mas então, esse daí tá com bojo, ok? O bojo eu coloquei um bojo de embutir, tá? Não testei para ver se cabe outro bojo. Enfim, mas o bojo de embutir ficou muito legal. Vou fazer os próximos e aí vocês veem, quem me segue no meu Instagram vai ver a diferença desse para os próximos, tá? Porque peça piloto é uma coisa e os próximos saem bem melhor, tá bom, gente? Então, quem gostou, curte, deixe seus comentários para alavancar meu canal, tá bom? Modelagens é com a Elvira, o telefone dela, como sempre, estará na descrição do vídeo e o meu também, tá bom? Um beijo!